Tudo bem, gente? Estamos ao vivo aqui no nosso Instagram hoje. Vamos receber uma figura bem especial para a gente falar de Copa do Mundo. Tivemos agora há pouco o encerramento de um jogo em que alguns esperavam, estavam apostando no país de Gales, mas eis que o Irã venceu por 2-0. E dentro de instantes vamos ter bola rolando na Copa do Mundo para outro jogo que está sendo bastante aguardado, né? A gente está na expectativa do Senegal jogando contra o Catar, e na sequência teremos Holanda e Equador. Os amigos que estão entrando aqui no nosso bate-papo, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui se já entrou o nosso convidado. Ainda não, estou esperando ele aqui. Quando ele acenar aqui para mim, você tem que clicar e acenar para mim, viu, parceiro? Aí eu dou um teco em você e você entra com a gente. Estão participando aqui com a gente o Flávio Romero, Piran Menezes, o Gustavo Torres entrou com a gente também, o Gilberto entrou aqui com a gente também. E a gente está aguardando para bater um papo com o nosso querido amigo, que eu não vou dizer o nome dele não. Deixa ele entrar aí que eu repasso para vocês. Eu já passei aqui nos stories, quem está me acompanhando sabe quem é. Bom, ele entrou aqui. Então, deixa eu tentar fazer ele entrar aqui. Pede para entrar aí, parceiro. Pede para entrar. Você tem que pedir para participar, parceiro. Você tem que pedir para participar. Que aí eu incluo você aqui com a gente. Você está no Instagram, mas não pediu para entrar. O Flávio Romero está numa ressaca tremenda na praia de Enseada dos Corais. Um abraço para a galera de Enseada. Tem um amigo irmão que tem uma casa legal aí. Um cara chamado Américo Pereira. Aliás, amigo de nós dois que estamos aqui. Estou tentando fazer você entrar, mas não posso. Pedir para... Agora sim, agora você pode entrar. Deixa eu vê-lo aqui. Esse cara que vai entrar aí, vocês conhecem um pouquinho. Olha só aí, quem está aí com a gente. Tudo bom, Ricardinho? Bom dia. Bom dia, tudo bem, amigo? Tudo certinho? Tudo bem. Com alegria, né? Pois é, muita alegria, cara. Foi melhor? Foi pior? Foi dentro do que você esperava? Eu abro dizendo que para mim foi totalmente dentro do previsível, Ricardo. Dificuldades iniciais, sem sofrer, sem sofrência, e paulatinamente dominando o jogo até que a gente conseguiu uma vitória totalmente tranquila, né? Eu não vi o nome do goleiro Alisson durante a partida, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Léo. Bom dia, amigos. Realmente, Léo, foi o que aconteceu. Eu vi os teus comentários e foi aquilo. Perfeito, perfeito. Eu acho que o Brasil não sofreu. Acho que o primeiro tempo não foi um grande primeiro tempo, mas foi muito bom. Por quê? Eu, como joguei 2 Copas, Léo, é muito difícil. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes pensam em retranca, mas você precisa estar bem, não sofrer defensivamente. Se você pegar aquela Copa de 94, o Brasil não sofreu, a não ser naquele 2-0 contra a Holanda, 2-2, e depois a gente fez o 3º gol. O importante é não sofrer, não sofreu. E estava dominando o jogo. No segundo tempo, fisicamente, o Brasil foi muito melhor e tecnicamente. E aí saiu os gols pela qualidade técnica que tem a nossa seleção, né? É muita qualidade, Léo. É velocidade no fundo, é qualidade no meio, um ótimo centroavante, né? Jogadores chegando de trás, o próprio Casimiro, que fez um partidaço, para mim fez um partidaço, né? A defesa também, muito bem, os laterais, enfim, o Brasil fez um grande jogo. Quando você fala assim em não sofreu, a gente vê uma consistência sólida muito grande. E o Djokovic, não sei se você chegou a enfrentá-lo, não sei se você chegou a cruzar com ele como jogador, o Dragan Djokovic, que era um excelente jogador da Iugoslávia, né? Antes da Iugoslávia ser separada para a Sérvia e Montenegro em 82, depois em 2008 virou só Sérvia e virou Montenegro, foram 2 repúblicas independentes, 2 países independentes. E a Sérvia, o Djokovic, ele falava assim, o Brasil está... E a defesa deles? Então, porque o pessoal só se referiu a atacantes do Brasil, né? E aí ele viu, muito prazer. Eu tenho falado o seguinte, Ricardo, a seleção brasileira, muita gente tem criticado a defesa. Agora, Thiago e Marquinhos são unanimidade no mundo, né, da bola. E os 2 reservas, o Militão e o Bremer, um é titular do Real Madrid, o campeão europeu, e outro é titular do Juventus. Ué, o que é que a gente quer mais para a defesa, Ricardo? Exatamente. Olha, eu gosto muito da defesa brasileira. E outra coisa, Léo, não é só gostar de defesa. Se
tu pegar o time ontem da Sérvia, jogadores de 1,90 m, muito mais altos do que os nossos. E praticamente não tiveram chance de cabecear. Por quê? O Tite foi muito inteligente, tapou os cruzamentos de fundo e, é claro, na bola parada, sabia posicionar a equipe. A equipe estava muito bem posicionada. Marquinhos tem 1,83 m, não é um zagueiro que você possa dizer, mas Marquinhos tem um tempo de bola espetacular. Eu sempre digo, o zagueiro tem que ter tempo de bola. Claro que a altura é importante, mas o tempo de bola, ele é fundamental. Então, a defesa está muito bem. E concordo com você. Os jogadores, mesmo que estão no banco, são jogadores titulares, um da Champions, que é o Militão, do Real Madrid. O outro dos maiores times do mundo, que é a Juventus. Então, eu acho que a gente está muito bem defensivamente. Os laterais foram bem. Se temia um pouco, né, dos laterais brasileiros. Mas olha, Léo, como o Brasil joga hoje, os laterais não precisam apoiar muito. Por isso que o Tite faz uma opção de laterais que fiquem mais fixo. Se precisar um dia largar, tu coloca até o Daniel Alves, não tem problema nenhum. Mas agora, quem define são os atacantes. E foi o que aconteceu no jogo de ontem. Para a gente ter uma ideia, eu fui contundente contra o Danilo no começo. Ele estava muito hesitante, claudicando, perdendo bolas quando tentava sair para o apoio. Depois ele se solta um pouco mais, trabalha um pouco melhor a bola. E o Alexandre acerta uma bolaça na trave, né? Uma pancada de fora da grande área. Não? O que eu senti, Ricardo, foi exatamente isso que você falou pela experiência que você tem de 2 Copas do Mundo. Os jogadores demoraram um pouquinho para se ambientar, para se tranquilizarem. Aí a adrenalina vai baixando, essa bola vai fluindo normalmente, não sofre lá atrás em nenhum momento, não tem um contra-ataque da Sérvia que nos coloque em perigo, em nenhum momento, em nenhuma situação. Né? O Brasil foi senhor das ações, demora para sair o primeiro gol, é verdade, demora para fazer 1-0, mas dentro de uma normalidade já aguardada por tudo o que se apregoou antes da partida. Né? Primeiro é um grupo de garotos. A gente, se tirar o Neymar, essa média de ataque do Brasil, com 9 jogadores, 9 meninos praticamente, à exceção do Neymar, é de 24 anos. Então nós temos vários meninos, vários garotos. E aí é claro que eles demoram um pouco para se soltar, né? O Vini Júnior foi demorando um pouco para se soltar. Também quando se solta de vez. Né? É dele o passe para o Richarlison. E esse capítulo Richarlison é um capítulo à parte, né? Porque todo mundo falando aí o Richarlison foi quem mais jogou com o Tite, 36 atuações até ontem. E todo mundo falando do Pedro, que o Pedro vive um grande momento, mas o Pombo nunca deixou a desejar, né? Na hora que ele teve a oportunidade ontem, ele fez a primeira com puro oportunismo, e o segundo gol é de uma plasticidade absurda, Ricardo. Léo, deixa eu te falar uma coisa. É até bom porque tem isso gravado no meu canal. Há 2 meses atrás, 1 mês e meio, se falavam da possibilidade do Pombo, né? Do Richarlison ficar no banco. E eu entrei pesado. Eu falei logo, se tem meritocracia que Tite fala, não é com o Richarlison. Porque o Richarlison não pode ser nem contestado. Eu estou falando agora, mas pega 2 meses atrás no meu canal que eu falei. Richarlison foi artilheiro, Léo, das Olimpíadas no Brasil. Richarlison vem jogando muito. E tem outra coisa, tá? Precisa jogar no fundo, do lado direito, do lado esquerdo, ele joga. Precisa jogar de centroavante, ele joga. Eu vou ser sincero, se o Tite coloca esse cara no banco, eu ia ficar chateado com o Tite. Estou te falando. E te digo mais, o Rafinha joga muito, o Vini joga muito. Se fosse botar o Pedro, ele entraria no lugar de um dos dois. Porque seria injusto a saída dele da seleção brasileira. Seria injusto por tudo que esse cara fez. E essa declaração que eu estou te dando, eu dei há 1 mês e meio atrás, quando teve essa dúvida. Porque teve essa dúvida. Vamos jogar com o Vini Júnior, Rafinha, vamos ter o Pedro na frente, lutando com o Richard. Eu falei, como é que é? Lutando não. Alguém que tenha lutando é o Vinícius Júnior, o Vini Júnior, é o Rafinha. Ele não. Ele seria injusto por tudo que ele fez dentro da seleção brasileira. Por isso, ontem eu estava muito feliz com os 2 gols dele. Muito feliz, porque é um garoto que se entrega, bom coração, nunca está insatisfeito, se coloca no banco ele está feliz, se coloca para jogar ele está feliz. Então, é esse tipo de jogadores que a gente precisa na seleção. E humildade, né? Ele é um cara bastante humilde e que a gente não sabe, né? Pouco a gente sabe, ele acabou de fazer um vídeo. Quer dizer, esse vídeo eu acho que já está rolando há algum tempo. Eu assisti agora, ele falando que tem 10% do salário dele que ele investe, né, para ajudar pessoas, né? Tem mais um time de futebol em que ele jamais deixa de... Ligaram para mim agora, por isso que cortou o som. Ele jamais deixou de atender a uma solicitação de um tênis, de uma chuteira por parte de um garoto. Então, um garoto que parece ter a cabeça bastante no lugar, né, Ricardo? Muito, muito. É muito equilibrado, inteligentíssimo nas suas palavras. É um cara brincalhão, um cara que feliz, que vai para campo, joga
com felicidade, coloca isso para fora, dentro de campo e fora de campo. É um fenômeno, é um monstro, é um cara do bem, um garoto que não está muito em política, não se mete muito, mas eu digo uma coisa, ele é um jogador espetacular. Além disso, ele joga muito. Ele joga muito, Léo. Estou te falando, futebol moderno hoje precisa desse tipo de jogador. Por isso que ele está jogando há anos como titular no futebol inglês. Por quê? Jogar no futebol inglês hoje, o melhor futebol do mundo hoje jogado é na Inglaterra. E ele joga. Sim, sim, e ele, sim. e ele joga e joga muito bem. Então, eu estou feliz por ele, pelo Brasil. Eu acho que é um início, Léo. Eu acho que esses garotos... Você colocou uma coisa importante, Léo. Eu fui para 2 Copas, 90 e 94. Realmente, a primeira Copa tem um pouco de nervosismo. Depois, esses garotos... né, foram se soltando e vão se soltar muito mais. Você iniciar uma Copa, o Brasil não sofreu, jogou bem, fez um ótimo segundo tempo, a tendência é um crescimento. Eu não estou empolgado com nada. Estou te falando. Por quê, Léo? Porque eu sei o que é uma Copa do Mundo. O melhor jogo que a gente fez em 90, a gente perdeu e veio para casa, jogando contra a Argentina. Então, depois daí, tudo pode acontecer. Eu estou feliz com a atuação do Brasil e tem que ser jogo a jogo. Eu estou muito feliz de conversar com o Ricardo, porque o Ricardo vai falando aí na história dele, e eu me lembro que eu fiz parte dessa história. O Ricardo começando no Santo Amaro, né, em 82, 83, ele entra naquele time do Santo, e eu lembro do time até hoje, do Luiz Neto, do Ricardo, do Marco Antônio, do Birigui brigando com o Luiz Neto no gol, né, inclusive. Aí tinha Zé do Carmo, meu querido amigo Zé do Carmo, tinha Django, Gabriel, Henrique Menezes, tinha uma galera muito boa. E aí, na Copa de 90, o Ricardo está na Copa jogando e eu estou na Copa do Dele Alpi assistindo aquele jogo contra a Argentina. Na Copa de 94, o Ricardo é campeão do mundo e quando ele sobe naquele tapete, eu estou com o Adeval do lado ali, ele passa e mostra a taça para a gente, mostra a taça e dá uma parada estratégica para a gente tirar foto, inclusive. Então eu vivenciei isso aí. E por ter vivenciado, eu vou voltar na Copa mais dolorosa para depois chegar na Copa mais saborosa. Na mais dolorosa que você viveu, que você vivenciou, rapaz, deixa eu contar uma história que eu acho que eu nunca contei aqui. A gente indo para a Itália, indo para Roma e depois para Turim, onde o Brasil ficou, a gente parou em Paris, parou no Charles de Gaulle, no aeroporto Charles de Gaulle. E quando a gente desceu, a gente ia passar umas 5 horas numa conexão para pegar o avião para a Itália. E aí meu saudoso amigo Roberto Queiroz, era o nosso chefe, e eu falei, Roberto, pô, eu estou em Paris, eu não acredito que eu estou em Paris, eu vou sair para visitar Paris, depois eu volto. Falei, ó, é burocrático para sair, você tem que ir na alfândega, você tem que ver, coisa e tal. Não existia o visto comum para a Europa naquela oportunidade. E aí ele fez, faz o seguinte, eu prometo a você assim, quando o Brasil passar da primeira fase, tem as oitavas de final, depois tem as quartas de final, e aí tem espaço entre os jogos. Nesse espaço aí, eu trago vocês até Paris e vocês conhecem. Eu falei, beleza, então tá valendo, vamos embora. Aí ficamos no aeroporto, vamos para a Itália. Chega na Itália, a gente vai para Turim, você já tá rindo, né? Chega em Turim, aí o Brasil faz a parte dele, o Brasil vence os 3 jogos. A Argentina perde para Camarões na estreia da Copa, e no que ela perde para Camarões, ela só consegue passar em segundo. Quando ela passa em segundo do grupo, o chaveamento dá quem? Brasil e Argentina. E o Brasil perde para a Argentina naquela oportunidade, metendo 2 bolas na trave, sobrando em campo, tendo muito mais futebol, mas uma jogada do Maradona, o alemão falou assim, o Dunga pega ali atrás. Aí o Dunga falou, tem os 2 Ricardos e o Mauro ali atrás, os 2 pegam. Quando o Ricardo dá o bote, ele toca no Canija, o Canija tira Tafarel e bota para dentro do gol. Será que a gente pode ter outra vez a Argentina, dessa vez com a França? Se a Argentina passar em segundo, Ricardo, ela pega a França. Olha a confusão que, de novo, a Argentina está causando na Copa. Exatamente, Léo. Pode acontecer. Mas, olha, eu acho que são fatalidades, são jogos. É por isso que eu te falo. Eu recordo que o Parreira conversou com a gente depois dos 3 jogos de 94, ele fala, erro 0. Então, ali, aquela fase não pode ter erro, e teve erro. Uma bela jogada de Maradona, uma linda jogada do gol do Canija também. Isso também é qualidade, né? Eu acho que é a qualidade do jogador argentino, mas pode acontecer. Mas eu acho que foi um jogo isolado, onde a gente fez um baita jogo, e você deixou de ir para a França em 90, né? Pois é, não conheci. Aliás, curioso é que quando vocês perdem, eu tinha que fazer um jogo à tarde, a Alemanha jogava com a tarde em outra semifinal, e o pior não foi ter visto você em campo perdendo aquela partida, não. A gente ter perdido, não foi você, nós perdemos, todos nós brasileiros. Isso. O difícil foi, depois desse jogo, o jogo acontece de manhã aqui no Brasil, né? Era de tarde na Itália, mas aqui 4 horas a menos, e quando o jogo termina, tem um jogo lá da Alemanha que nós vamos transmitir, quer dizer, transmitir esse jogo depois do Brasil ter caído fora é que foi duro, foi complicado. Aí a gente volta para Roma e volta para o Brasil. Mas e aí, Ricardo? Daí, Léo, em 94 embalou. Foi campeão, vice-campeão, né? Pois é, mas antes de chegar em 94, deixa eu pegar essa janela da Argentina. O que é que houve com a Argentina, cara? Por que a Argentina perdeu para a Arábia?
Ah, Léo, o futebol é incrível, né? 36 jogos invictos, todo mundo esperava realmente a Argentina jogar bem. Eu acho que fez um futebol razoável no primeiro tempo, tá? Razoável. O futebol da Arábia Saudita bem. E aqueles 10 minutos da Arábia é espetacular, né? A virada do jogo no segundo tempo, né? E golaços, gol com categoria. Amigo, futebol, eu sempre digo, você tem que ter um bom esquema de jogo, uma boa preparação física. Não inventa o simples. Eles fizeram o simples, Léo. E a gente achava que o Messi poderia definir a qualquer momento, ou algum jogador. Não tocaram na bola. É claro que no final deram uma pressão normal, mas a equipe da Arábia Saudita fez um belo jogo, taticamente e principalmente fisicamente. Porque eles marcaram muito. Eles sabem, olha, a gente vai jogar por uma, duas bolas, mas a gente tem que marcar. Tem agora, está saindo, está viralizando o treinador dele, né? Você viu do primeiro para o segundo tempo, você chegou a ver isso? O treinador deles falando? É que eles estavam olhando para o Messi. Não olhem, marquem, cheguem juntos. Fantástico tudo aquilo ali, né? O treino acontece isso do vestiário. E ele tocou. Agora, Léo, se você vê aquilo, é lindo que o treinador fala. Agora, o intérprete tem que ser melhor ainda. O intérprete tem uma história de intérprete, Ricardo, que eu rio muito quando eu conto, que é a história do Zico no Japão. O Zico treinando o Kashima Antlers, aí ele chegava para o cara. A primeira coisa que irritava é que os jogadores do Japão eram tão disciplinados que eles não saíam na barreira, né? Eles ficavam, o juiz botava, fica aqui. Aí Zico fazia, sai, adianta um pouco mais. Aí, não. Aí eles são disciplinados. E o segundo ponto é que Zico dizia assim, pega, pô, marca, dá carrinho, chega. Aí o tradutor dizia, tchau, aqui do papai, pode tirar pra ele. Não, eu não falei assim, não, eu falei para pegar, para chegar, para dar. E o cara traduzia totalmente diferente daquilo que ele não passava o ímpeto. O intérprete tem que ser fundamental, né? Na época que a gente jogava, tinha um intérprete, tinha um segundo treinador, que o treinador falou, eu quero marcando lá em cima. Aí o segundo treinador atrás fazia assim, ó. Isso aonde, Ricardo? Aonde, Ricardo? No Madrid, no Atlético, no Real? No Santo Amaro. Ah, no Santo Amaro aqui ainda. Vamos pra cima. Tomamos de 9-1 de Santa Cruz. Vamos embora. Ô, Ricardo, e aí, quando a Argentina perde para a Arábia, aí eu, pelo menos, falei aqui na CBN, falei nos canais das redes sociais, eu falava o seguinte, amigão, abriu o sinal de alerta está piscando para todas as seleções. Todo mundo vai ver agora, isso que você falou, que é a frase mais dita desde o começo, será uma Copa Física, porque os caras não estão no final de temporada na Europa, como acontece toda a Copa, quando ela acontece no meio do ano. Né? É uma Copa em que, pelo contrário, os caras estão começando a temporada, estão do início para o meio da temporada, né? Estão voando. É mais natural que se imponha fisicamente uma seleção sobre a outra. Mas aí quando a gente fala o aspecto físico, então a parte técnica vai estar colocada de lado. Não. O craque, quando está bem fisicamente, é ter um melhor futebol, o futebol acima da média. E essa Copa Física, Ricardo, está mostrando, está fazendo a diferença dentro de campo. Né? A gente está notando que esse vigor físico é realmente o diferencial do momento. Se você quiser ter a técnica, que você esteja no mesmo nível físico para depois você pensar na técnica. Né? Exatamente. A técnica, ela supera tudo. Mas se você está bem fisicamente, quem está abaixo um pouco, ela consegue se igualar ou até melhorar a técnica. Essa técnica, Léo, eu concordo com você. Eu acho que vai ser um jogo físico mesmo. Olha, sabe uma coisa que eu notei ontem? O Brasil fisicamente mandou no jogo. Eu achei a seleção da Sérvia, Léo, no segundo tempo, um desastre fisicamente. Estava cansado. Um desastre. O gol. Mesmo no 0-0, eu sabia que o gol ia sair. Não estava aquele jogo difícil. Eles não conseguiam chegar. Esquece a qualidade do futebol brasileiro, até, mas eu achei realmente uma equipe muito mal fisicamente para jogar uma Copa do Mundo. Hoje mesmo eu vi um jogo bem igual hoje eu vi, não sei se você... O País de Gales perdeu, né? Para o Irã 2-0, fisicamente muito mal. Quem não tiver fisicamente vai ser engolido. A técnica só não vai resolver. Claro que o primeiro passo é a técnica, mas se você estiver bem fisicamente, isso vai ajudar muito. A gente percebeu no Bale, né? No Gareth Bale, no primeiro jogo, quando ele vai bater o pênalti, né? Quando ele sai para tentar a marcação quando ele faz o gol de empate do Gales contra os Estados Unidos, aí disseram assim, chamou para si a responsabilidade. Calma. Chamou para si a responsabilidade por ter pego o pênalti, sofreu um pênalti de costa pro gol. Foi infantilidade, né, do americano.
Segundo, quando ele vai bater o pênalti, pô, o cara é o craque do time. Se ele se furta, pegar a bola e bater, para mim ele não fez mais do que obrigação. E não tinha feito nada no jogo. Não tinha aparecido no jogo, porque por ser uma Copa física, ele estava mal condicionado, esteve mal condicionado fisicamente. E aí o Irã engoliu e os Estados Unidos também se impuseram naquele primeiro jogo, por pouco não vencem a partida. Mas eu fiz esse preâmbulo para puxar o assunto da Alemanha, que a Alemanha tinha que ter se alertado, né, de que era uma Copa e que tudo poderia acontecer. E o Japão é muito mais forte, é muito mais disciplinado do que a Arábia Saudita. A história do Japão vem mostrando isso, o crescimento desde que o Zico vai para lá, né, levando o futebol para lá para o Japão, fazendo crescer. Né? Eu acho que mudou bastante essa disciplina japonesa de vamos ganhar, vamos nos superar, ela é muito forte. E a Alemanha me parece que também não levou muito isso a sério, né, Ricardo? Não levou. Se você pegar o segundo gol, você vê que é um gol de experiência de um jogador, né, experiente. Léo, ele dá a tapa, o jogador não chega, ele coloca o corpo na frente, coisa que antigamente o japonês não fazia. Ele dá o corpo, o cara faz o pênalti, eu faço o gol. E aí mete uma pancada fazendo 2-1. Você é um centroavante, você conhece, né? Você deixar o corpo, ele tapa realmente o jogador alemão, que não dá para fazer nada. E ele não quis fazer o pênalti do jogador alemão. O que eu acho é o seguinte: se não se preparar, vão ser engolidos. Fisicamente, estão engolindo. Essas equipes consideradas, foi o caso da Argentina, no jogo da Argentina, do mundo da Arábia Saudita, foi no jogo do Japão contra a Alemanha. Se eles não mudarem, Léo, essas características, olha, a gente precisa, no mínimo, igualar, porque aí, tecnicamente, somos melhores. E outra coisa, a seleção do Japão, tecnicamente, ela é muito boa. Ela é melhor do que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem bons jogadores. Agora, em geral, a seleção do Japão está jogando muito. Jogadores, uma coisa que eu notei, jogadores altos, principalmente os zagueiros altos, um bom goleiro, que antes o maior problema era no gol, um goleiro razoável para bom. Enfim, o futebol, né, tem as suas surpresas. Eu não acredito ainda essas seleções sendo campeão do mundo, eu não acredito ainda. Mas eu falo sempre, Léo, toda a Copa do Mundo se inicia, eu digo, preparem as surpresas. E realmente vão acontecer. E está acontecendo. Vamos para uma geral na Copa, antes da gente voltar para fechar com a seleção brasileira. Vamos dar uma geral. No grupo A, Catar perdeu para o Equador por 2-0 e o Senegal perdeu para a Holanda por 2-0. A Holanda está fazendo a parte dela, né? Venceu com tranquilidade. Quer dizer, tranquilidade nem tanto, né? O Senegal até que deu um caldo, né? Contra a seleção da Holanda. Não foi tanta tranquilidade assim. O Equador também venceu. Catar e Senegal estão jogando agora. E daqui a pouco, 1h da tarde, a gente tem Holanda e Equador. Vai dar Holanda e quem, na sua opinião, Ricardo, nesse grupo A? Tem tudo para dar Holanda e Equador. Eu achei o Catar muito fraquinho. Depois jogar em casa, um pouco de nervosismo. Mas ok, você está nervoso, mas depois você se acalma e joga. Mas no geral, nos 90, achei muito fraquinho essa. E olha, me surpreendeu, porque eu gostava da seleção do Catar. Antes da Copa, fez bons jogos. Mas jogando muito ali, né? Quando pega um time europeu, sul-americano, o buraco é mais embaixo. Mas me surpreendeu. Eu acredito que dê Equador e Holanda. A seleção do Equador, a seleção do Senegal contra a Holanda deu um calorzinho. E a seleção do Catar, que você frisou, ela passou 6 meses treinando. Né? A gente falou assim, pô, tá bem trabalhada, né? Mas o problema também tá aqui, tá na bola, né, velho? A bola é limitada no Catar. E não é por ser daquela região, não, porque o Irã foi lá e conseguiu vencer hoje, né? Jogou uma partida boa e venceu o País de Gales, né? Não é muito de... Mas vamos para o grupo B. Inglaterra 6-2 no Irã. A Inglaterra entrou firme, entrou forte. Ele jogou o futebol que sabe. E está pintando aí Irã ou Estados Unidos nessa segunda vaga aí, Ricardo, na sua opinião? Difícil. O Irã fez uma bela partida. Estados Unidos, ele melhorou muito. A cada Copa melhora. E outra coisa, o treinador, se tu pegar a equipe dos Estados Unidos, é jovem. Ele tirou alguns jogadores velhos, levou jogadores jovens, pensando na próxima Copa que vai ser nos Estados Unidos. Então, a boa base dessa seleção, ela vai jogar sim nos Estados Unidos na próxima Copa. Olha o que eu estou te falando. Por quê? Porque ela pensou na sua casa. Vamos para essa. Vamos ver o que é que acontece. Difícil falar. Jogos dificílimos. E eu acho que a Inglaterra passa tranquilamente, né, pela qualidade que se tem. É outra vaga entre Estados Unidos e quem você falou, o outro é o Irã. Estados Unidos ou Irã, um dos dois. Né? Ganhou hoje isso de 2-0. Né? É difícil o jogo. Agora, os Estados Unidos tem mais time do que o Irã.
Ricardinho, tu fala em Estados Unidos, eu vou voltar no tempo de novo. A gente tem que voltar para Nossa, 4 July, 4 de julho, dia da independência norte-americana, Estados Unidos. E nesse dia o Brasil enfrenta... Você chegava nos Estados Unidos naquela época, em 94, quando o Brasil ganhou o Tetra, e a gente passeava nas ruas, poucas ruas, né? Você tem downtown, em Dallas você tem downtown, e você tem as freeways, né? Que são as BRs de lá, são as rodovias federais de lá. E aí você tinha pouco contato humano. Mas quando você ia para downtown, quando você ia para o centro da cidade, você conversava com algumas pessoas e você sentia que a Copa não estava acontecendo praticamente para eles, né? Mas os Estados Unidos, quando entrava em campo, aí entra a história de cada casa nos Estados Unidos, a maioria delas pelo menos, tem uma bandeira americana. Você morou em casa, tem uma bandeira norte-americana lá. Então o cara é bairrista pra caramba. E aí, quando calha dos Estados Unidos jogarem contra o Brasil no 4 de julho, a atmosfera era completamente diferente. Parecia que era uma guerra. E é nesse clima que o Brasil entra em campo para jogar contra os Estados Unidos. Seu ilustre amigo, nosso querido, admirado jogador, eu não sou amigo dele, mas admiro-o como um grande jogador e um grande ser humano, que é o Leonardo, num gesto infeliz, dá uma cotovelada no Tebe Ramos. O Brasil fica com o homem a menos. Ricardinho, você não estava jogando, você estava contundido, mas você estava lá. O que é que se passou? O que é que foi dito? O que é que vocês conversaram? O que é que foi dito pelo Parreira no vestiário naquele jogo, quando vocês voltam para o segundo tempo, tentando ganhar uma partida no 4 de julho naquela circunstância? primeiro ele pensa rápido. Na saída poderia o Branco. O Branco está vindo de lesão. Na saída do Léo, ele coloca o Cafu, Léo. Você está lembrado? Ele coloca o Cafu, não é? O Branco volta depois. Mas ele diz, o Cafu está melhor fisicamente, um calor infernal, é considerada a Copa mais quente de todos os tempos, né? E ele coloca o Cafu. E na volta ele fala para gente, a gente tem 2 jogadores na frente que tem a qualidade do gol. Vamos marcar como... A gente não sofreu. Praticamente os Estados Unidos não teve chance nenhuma, mesmo com um a mais. Zero. Verdade. Então, é isso que eu estou te falando. É uma equipe que estava... a gente atrás, mas sabia o que se tinha na frente. Se você pegar o nosso gol, Léo, o Romário ele vem buscar essa bola quase no meio campo, dribla 2, 3 jogadores e aí toca para o Bebeto. E o Bebeto, inteligentemente, fraco, mas do outro lado, no contrapé do goleiro, faz 1-0. Então, a gente tinha isso. Agora, se você pergunta, o jogo que você mais temeu, eu te falo, fora a final, que é pênalti, tudo aquilo, esse jogo dos Estados Unidos, Léo. Eu temi na expulsão, eu temi realmente. Nem o Holanda, eles fazem 2-2, eu não temi tanto, juro pra você. Porque a gente, logo após o Branco, faz de 5 minutos, faz o gol. Agora, os Estados Unidos, eu temia. É um jogo difícil. Foi um jogo terrível. A atmosfera... Eu não estava no estádio nesse jogo, eu estava no centro de imprensa também, e depois corri para o hotel, a Deval também foi para o hotel, e a Deval ficou sentado lá no quarto dele, eu no meu quarto, a gente assistindo isoladamente, dando burro nas paredes. Quando termina o jogo, ele sai do quarto gritando, eu saio do quarto gritando também, a gente dá um abraço e comemora essa vitória, porque foi uma vitória do sufoco. Mas você falou que não temeu contra a Holanda, mas, amigo, aí eu estava no Cotton Ball. O Cotton Ball fica do lado do centro de imprensa de Dallas, né? E aí eu fui para o Cotton Ball para assistir a partida. Encontrei nosso querido amigo, aqui eu mando um grande abraço. No dia 2 ele está viajando para o Catar para fazer a Copa do Mundo, para acompanhar a Copa do Mundo, Américo Pereira. Eu encontrei o Américo no banheiro, cara. Eu vou no banheiro, daqui a pouco olho, tá um cara com a camisa do Brasil, nome Rapidão Cometa. Eu falei assim, você que é o Américo Pereira? Ele fez, sou eu mesmo. Você é o... Eu sou Léo Medrado, repórter da Rádio Jornal. Ah, pô, aí deu um abraço, coisa e tal, e ficamos amigos a partir dali. No banheiro, a gente se conheceu no banheiro. O Américo conta sempre essa história, muito engraçada. E aí, cara, quando o Brasil faz 2-0, um chocolate, eu estava mais pro lado daquele lado ali, cara, mais pro lado do gol do embala. Pronto, o Bebeto embalou ali, eu estava na frente dele quando ele embala o neném dele, o Matheus, né? O Mateuzinho. E que estava na barriga da mãe. E aí, na hora que sai aquele gol, né? Sai o segundo gol depois do Romário, uma jogada fantástica que vem para a esquerda, passa para o meio, ele chega chapando, chega uma bola de primeira, não é nem chapando, é de peito e pé, né? É difícil ele pegar daquele jeito. De peito e pé, ele faz 2-0 para a seleção brasileira. Aí a gente fica tranquilo. Mas essa tranquilidade, cara, a gente tirou foto, você deve lembrar, Ricardo, que na torcida da Holanda tinha um cara que todo jogo ele ia de cocar, um índio, isso. Você lembra? Era um símbolo da torcida da Holanda, era um símbolo. Aquele cara tirou foto com... Eu tirei foto com ele, não foi ele que tirou foto comigo. Eu tirei foto com ele. E quando o Brasil faz 2-0, eu olhava para ele e só sorria.
Quando sai o segundo gol da Holanda, amigo, esse cara vem pra cima de mim, sai tirando foto de tudo quanto é jeito, eu com a cara feia da peste, e ele toma foto tirando coisa e tal, e veio o gol do branco. Você falou que foi menos do que contra os Estados Unidos, mas no 2-2 também deu um friozinho na espinha, Não, Ricardo. ele deu, Léo, ele deu, mas ali no contra os Estados Unidos, é aquilo que você falou, 4 de julho, aniversário, aquela comoção, estádio lotado, um calor, e expulsão no primeiro tempo, você entendeu? Porque o gol nosso, né? Ele é no segundo tempo. Então foi tudo difícil. Eu falei, caramba, o que é que a gente pode fazer aí para mudar isso aí? E Parreira inteligentemente fechou ali e deixou os dois para definir o jogo, e foram eles realmente em grande jogada. Romário com o Bebeto fizeram o gol, né, da vitória. Mas eu estou te falando, eu temi mais nos Estados Unidos. Aquele quando faz 2-2, porque contra a Holanda o jogo estava mole para a gente. A gente estava bem. Até o 2-2. Até o 2-2. Mas logo 2-2 eles não tiveram chance. A gente teve essa falta que o Branco cavou. Eu até brinquei, ele que falta do cara, né? Ele cavou e gol de falta. Então, aí deu uma tranquilidade maior. Claro que a qualidade da Holanda era muito melhor do que os Estados Unidos. Mas, por incrível que pareça, eu temi mais no jogo dos Estados Unidos. Vamos para o grupo C. A Argentina perdeu para a Arábia por 2-1. E eu falava ontem, Ricardo, se a gente ganhar da Sérvia, vai ser um fim de semana delicioso para o futebol brasileiro. Porque a gente sai na frente, a gente vai enfrentar só na segunda-feira a Suíça, e nós vamos ver 2 jogos, amigo. A gente tem a Argentina. Você jogou na Argentina, né? Você deve ter um carinho todo especial pelo povo argentino. Porque a nossa rivalidade ela se restringe ao futebol. Mas, como pessoas, os argentinos são super corteses, são anfitriãs, né? São muito, muito educados, né? Salvo alguns lá que tem um cunho racista na história, mas são exceção da exceção, mas a maioria é do bem. Mas futebol é futebol. E aí a gente tem a Argentina contra o México amanhã. Se o México vencer, a Argentina vai embora. E no domingo, amigo, a gente tem a Alemanha e a Espanha. A Espanha que meteu 7 na Costa Rica. Se os Estados Unidos perdem para a Espanha, também um abraço para a equipe dos Estados Unidos, não. A Alemanha perde, um abraço para a Alemanha. Então, Ricardo, vamos começar por esse grupo C aqui. Argentina e México, Arábia e Polônia. Eu ia perguntar para você, nas condições normais de temperatura e pressão, Argentina e quem? A essa altura eu não faço essa pergunta. Dos 4, Argentina, Arábia, México e Polônia, quais as 2 que se classificam, na sua opinião? Eu acho que está muito indefinido. Está muito indefinido. Não dá. Mesmo com a vitória da Arábia, né? Eu acho que está muito indefinido. Depende muito do que vai fazer a Argentina. A Argentina vai jogar um jogo difícil, com a seleção difícil, que é a mexicana. Mesmo quem perder, né, a Argentina, o México não. Se o México perder, ela ainda tem chance, tá? Tem uma chancezinha aí. Mas a Argentina não. Se perder, praticamente, né, eu acho que vai para casa, né? Então, é difícil, Léo. Eu acho que a Argentina ainda classifica dentro das dificuldades. Aí você pergunta, você quer o quê? Não, eu não quero nada. Eu quero que classifique o melhor. Eu adoro futebol. Eu joguei na Argentina. Tem até agora, quando a gente... Tem um amigo meu que está aí, que jogou comigo, Farriani. Ele está vendo a gente aí. Um beijão, um abraço para ele. Ele mora lá em Rosário, né? Meu grande amigo, jogou comigo no News Old Boys. Mas, Léo, é muito difícil esse grupo. Uma vez perguntaram a Zagallo, eu gosto de falar essa frase, perguntaram a Zagallo, e o resultado do jogo? Ele falou que empate o melhor. Muito bom. Vai dar qualquer coisa, Léo. Meu Deus do céu, eu acho que a Argentina classifica. Mas se você disser que empate melhor, a Argentina não vai gostar desse empate, não. Vê só, Ricardo. Vê só. A Argentina vai enfrentar o México, a Arábia vai enfrentar a Polônia. Quando você diz assim, eu acho que a Argentina classifica, quem começa a tremer na base é o francês. Porque a Argentina pode se classificar em primeiro ainda, é difícil, mas pode. Mas a tendência, se ela conseguir classificação, é que ela classifique em segundo. Se ela classificar em segundo, ela cruza com a França. E se cruzar a França com a Argentina nessa fase, você arrisca dizer alguma coisa? Não dá, né? São 2 grandes clubes. Quando você vai à oitava de finais, é muito difícil, né? O Brasil pode pegar quem? Portugal, né? Parece. Coreia, a segunda do grupo da Coreia lá. O Brasil vai pegar o segundo do grupo que tem Uruguai, Coreia, Portugal e Gana. Portugal deve ser em primeiro, vai pegar Uruguai, Coreia ou Gana. Um dos 3 aí. Vamos dizer que pega o Uruguai, ou vamos dizer, dentro de uma lógica Uruguai ou Portugal. É difícil, né? E outra coisa, chega no mata-mata, tudo pode acontecer, é um jogo. Não tem volta. Eu vou jogar aqui, não, é um jogo.
Aquilo que você falou contra a Argentina, jogamos bem, 3 bolas na trave e nada aconteceu, não fizemos gol, viemos para casa. Então é muito difícil quando chega a essa fase, quem vai classificar? Agora são jogos dificílimos. Aqui nesse grupo D, a gente já tem a França praticamente classificada, 4-1 em cima da Austrália, e ainda teve a Dinamarca empatando com a Tunísia em 0-0. Deve dar lógica aqui França e Dinamarca, Ricardo? Eu espero que sim. Agora, a França foi muito bem, agora a Dinamarca, para mim, foi uma decepção. Jogou muito mal. Outra coisa, quando eu vi a Dinamarca jogar contra o jogo entre eles, eu vi muito trabalhar essa bola. No jogo não, de estreia não. Muita ligação direta. Né? Futebol muito antigo. Né? Claro, é a maneira de jogar às vezes, quando não se tem recurso, mas eles têm recurso para jogar muito mais. Acredito que dê também Dinamarca. No grupo E, a gente tem a Alemanha perdendo para o Japão por 2-1 e Espanha 7-0 Costa Rica. Espanha e quem, Ricardo? Você está fazendo fé de que a Alemanha consiga vencer a Espanha nesse domingo, depois dessa traulitada que sofreu contra a Arábia? E eu dizia, a gente tem duas rivalidades aí, por isso que eu disse que era um fim de semana delicioso. Um é pela Argentina, como o Galvão Bueno fala, ganhar do futebol é bom, ganhar da Argentina é bom demais. E quando a gente se refere à Alemanha, não tem quem não esteja com aquele 7-1 na garganta, que travado, né? Ganhamos um título em cima deles em 2002, mas esses 7-1 demoram para sair. A Alemanha já ficou de fora na primeira fase da Copa passada. Aliás, eu falei isso, quando a Alemanha foi campeã aqui no Brasil, eu falei, vocês estão endeusando demais a Alemanha. Quem podia ter sido campeã, se não fosse o Higuaín, era a Argentina, naquele jogo da final. A Argentina perde 2-3 gols no final e a Alemanha podia ter ido embora. E enalteceram, endeusaram a Alemanha, porque eles treinaram, eles se aprimoraram desde 2002, conversa para boi dormir. Os tabloides alemães diriam, se a Alemanha perde para a Argentina, a manchete dos jornais da Alemanha seria o seguinte, Ricardo: alemães foram para a Bahia para beber chopp e fazer farra. Essa seria a manchete deles lá. Não é? Aí, a Alemanha perde, ganha a Copa do Mundo, beleza? Vamos para a Rússia em 2018, cai fora na primeira fase. Vamos para o Catar em 2022. Vai cair fora na primeira fase de novo, amigo? Hein, Ricardo? Tem chance, tem camisa para isso não acontecer. Tem peso, mas camisa não ganha jogo. Já te falei. Parte física é fundamental nessa Copa do Mundo. E quem estiver mais ou menos vai sofrer. Pega uma seleção que gosta de posse de bola, que trabalha bem a bola. Não me surpreende, eu conheço o Luiz Henrique. Joguei com o Luiz Henrique no Real Madrid, né? Ele foi, na época que eu fui para o Real Madrid, ele foi comprado também do Rigon, né? E é um grande amigo que eu gosta de futebol, né? Ele gosta de futebol enfim, eu acho que a Alemanha pode sim ganhar, pode sim, porque tem camisa para isso. Agora você imagina, vai pegar um adversário que meteu 7, né? Um adversário forte, então tá difícil para a Alemanha, viu, Léo? Tem chance de não classificar na primeira fase. Mas o Paco Esteban está dizendo aqui, grande Ricardo, deixasse tu coração a todos os madridistas, deixasse teu coração para todos os torcedores do Real Madrid. Muito legal. Muito beleza, legal. Muito beijão a todos os madridistas. E realmente eu tenho muito carinho e muito respeito pela torcida do Real Madrid e toda a Espanha, que sempre me tratou muito bem também. É verdade. Bom, aqui a tendência, vê como levou falta de sorte a Alemanha, além de perder para o Japão, ela vai jogar contra a Espanha quando o Japão joga com a Costa Rica. A Costa Rica tomou de 7. Se o Japão ganha, garante vaga. E aí essa briga da Alemanha com a Espanha, quer dizer, não garante matematicamente não, mas dá um bom passo para se classificar. Aí a Alemanha tem que ganhar da Espanha. Saldo de gols, depois de saldo de gols, pode ser primeiro número de vitórias. Porque aí, pô, se ganhar... Né? E a Alemanha tem, né, tem -1, se perde, vai a menos... Não, é difícil. Se a Alemanha perder, complicou. Vamos fechar aqui, Ricardo. Grupo F, a gente tem a Bélgica contra o Canadá. Bélgica ganhou por 1-0. Marrocos contra a Croácia foi 0-0. Aqui da Bélgica e quem? Marrocos deve da Croácia, né? Acredito que sim, tem uma boa seleção. A seleção croata tem uma boa seleção. Né? Eu estava vendo o jogo da Croácia, também não fez um grande jogo, fez um bom jogo. Agora, Léo, é como eu falo, né? Quando o jogador... Né? O que a gente fala, o primeiro jogo, tem um pouco de nervosismo, mesmo com a experiência. O que o Modric jogou esse jogo foi espetacular, Léo. Espetacular. É o melhor dessa seleção. Joga muito. Cracaço de bola esse cara. Ele, quando ganhou o melhor do mundo, o nego ficou criticando. Mas naquele momento ele jogou muito bem e mereceu. Até os dois
né, quando o Cristiano Ronaldo e Messi não ganharam, não estavam muito bem. Pô, esse cara, eu sou fã desse cara, 34, 35 anos, correndo como um garoto, partidaço. E foi graças a ele que a Croácia foi para a final da Copa do Mundo com a França, né? Graças ao futebol do Modric. Vamos para o grupo G, Suíça, Camarões, Brasil e Sérvia. Dá Brasil e quem, Ricardo? Suíça? Tem chance. Você saindo na frente, né? Tem chance. Eu acho que sim. Tem tudo, até porque a Suíça é um time que... Eu vi Suíça e Camarões. Olha, eu não gostei, não. A gente, quando vê futebol, a gente quer o quê? Que tem alguma coisa relacionada também à parte defensiva, mas mostrar alguma coisa ofensiva, muito pouco. Camarões no primeiro tempo, um pouquinho melhor. Segundo tempo, a Suíça também, mas muito pouco. É como eu te falo, eu acho que o Brasil tem tudo para atropelar, não menosprezar ninguém, ir para campo, tentar ganhar, mas já classificar agora nesse segundo jogo e realmente fazer uma grande partida. Eu acho que dá Suíça. Brasil e Suíça, na sua opinião. E para fechar o grupo H, quem será o adversário do Brasil? Portugal ganhou para o Gana por 3-2, deve se classificar. Uruguai empatou com a Coreia em 0-0. Deve dar Portugal e quem, Ricardo? Acho que o Uruguai. Acredito no Uruguai também, né? O Uruguai é aquela coisa. O primeiro jogo, partida razoável, teve 2 bolas na trave, uma cabeçada do Goldinho, um chute do Valverde fora da área, mas a criação. O jogo, eu acho que o Uruguai deva passar. E também Portugal, porque não ganhou, né? 3-2. Acho que Portugal teve falhas defensivas ali, né? Principalmente do lado direito ali, do seu lateral direito, aí muitas falhas defensivas, mas enfim, ganhou o jogo e feliz. Fiquei muito feliz quando acabou o jogo, por nada, Léo. A gente torce pelos grandes jogadores, independente de ser brasileiro. Quando o Cristiano Ronaldo fez o gol, eu estava muito feliz. São 5 Copas e todas as Copas ele fez gol. A gente acha que isso não é nada demais, mas é. Eu acho isso muito importante. Por tudo que esse cara, por tudo que Messi esse cara fez ao longo desses 12 anos no futebol mundial, 12, 14, eles ganharam tudo, era uma disputa insana, cada um queria ganhar essa bola de ouro. Então, esses caras foram importantes para o futebol mundial esses 12, 14 anos. Então, eu fiquei feliz por ele. Ricardo, vê se você conhece esse time aqui que eu vou te falar. Ederson, Dani Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho, Fred e... Vou botar Rodrigo, podia botar Everton Ribeiro. Lá na frente, Martinelli, Gabriel Jesus ou Pedro e Antony. Você conhece esse time aí, não? Esse time, se está na Copa, disputa a final com o Brasil. Essa é a frase do ano para mim. Até agora é a frase da Copa. Se esse time, vou anotar aqui, eu vou botar na manchete da minha coluna. Se esse time joga em outro país, disputa a final com o Brasil. Pode crer, Ricardo. Era isso que eu queria ouvir, porque, cara, esses caras são titulares, todos eles. Olha como começa a seleção reserva do Brasil. Ederson ou Everton. Olha como começa a seleção. Começa com a dúvida no gol, Ricardo. E olha que o gol lá atrás foi um calo para nós, até São Tafarel chegar, né? É isso aí. É isso aí. É muito difícil. A qualidade do futebol brasileiro, ela é imensa. Ela é imensa. E outra coisa, eu sempre digo, eu sou um defensor. Eu defendia, né, Dunga ali, todo mundo ali, branco a gente. Mas fazer gol, você sabe que você for atacante, é difícil fazer gol, Léo. Não tem que contar história. Fazer gol é difícil. E a gente tem essa garotada jovem, nenhum time do mundo tem 7 jogadores com essa qualidade que o Brasil tem para uma Copa do Mundo. Não é nessa Copa, não. Na outra também que vai vir, vão estar muito mais maduros. Então, eu acho realmente que é extraordinário esses 7 atacantes. E ainda tem, né? Se o time precisar, esse time reserva, a gente traz o Gabigol também, que está aqui no Brasil. Ricardo, vamos encerrando. São 45 minutos de live e a gente está chegando aos 45 minutos. Vamos fixar esse tempo aí. Terça-feira que vem o Ricardo vai voltar, sempre após o Jogo do Brasil, um dia depois do Jogo do Brasil. O Ricardo vai estar batendo um papo com a gente aqui no Instagram dele, no meu Instagram. Nós estaremos juntos aqui, sempre conversando. E, para finalizar, vocês perceberam que o Ricardo passou o tempo inteiro falando assim: você é centroavante, você jogou na área. Menos, Ricardo, menos. Não, mas eu fui um projeto de centroavante. Mas sabe por que eu não fui centroavante? Você sabe por que eu não fui centroavante, Brilho? Henrique Rocha. Tá. Agora não foi Nando Lambada, não foi o Nando. Foram 2 calos na minha vida, 2 calos que frearam a minha carreira profissional. Um foi o irmão dele, que tá dando gargalhada lá em cima, que era um cara fantástico, maravilhoso. Né? Um foi o Henrique Rocha. Eu falei, como é que eu vou ser centroavante na frente do Henrique? O cara dribla para os 2 lados. Velocidade, força física, conclusão, ele tinha tudo que o centroavante. Mesmo baixinho,
Mas o arranque dele, quando eu lembro do Henrique baixinho, eu lembro do Romário baixinho. O cara era muito bom, Ricardo. Fale um pouquinho dele, por que é que ele parou a minha carreira? Fale, explique. Não, o Henrique era um atacante. Agora, não, mas o que é isso que eu te falo. Henrique era jogador de velocidade. Você era um jogador de área. Quando eu falo Pedro, eu falo do Léo, esse atacante. É diferente. A característica sua com ele é totalmente diferente. Eu quero jogar com um atacante de velocidade, tipo Richarlison, é Henrique. Eu quero jogar com um cara de área, é o Léo. Então, isso depende, por isso que toda vez quando eu me refiro a você, eu não vou me referir ao Richarlison, ao Vini Júnior, não. Agora, de área, o que se falta hoje no mundo é jogador de área. Você sabe disso. A gente está falando de Lewandowski, em Você jogadores... falou Léo Vandovski? Você falou Léo Vandovski? Foi Léo Vandovski? Foi isso? Esse mesmo que vos fala. Mas essa característica, não é você é um jogador de área, mas cada um é, como eu falo, Léo, na sua, às vezes, tem as oportunidades. Jardel, quando eu comecei, eu peguei Jardel com 18 anos. Ninguém queria Jardel. E ele entra no jogo da final, marca 2 gols contra o Fluminense, né? Queriam emprestar ele, menores. Olha a carreira dele. 2 bolas de ouro, 2 botas de ouro, como artilheiro europeu. Então, futebol tem essas coisas. Está explicado porque que o Cidinho, que era o treinador, antes do Mazinho, o Deus de Ébano, que foi treinador em 85, 84 era Cidinho. E aí Cidinho, quando eu cheguei, tinha uns 5, 6 centroavantes. E aí ele dizia, você vai no banco, você vai no banco. E eu não entendia porque que eram 6 centroavantes. Eu nunca fui titular, os 6, sempre banco. Mas eu ia no banco. Depois ele me explicou, não, é porque se tiver apertado, se tiver 0-0, eu boto você lá e bola na área, para ver se a gente consegue fazer uma zero. Você está falando? Um minuto. Essa história que você está contando, que um goleiro em Portugal, Vidal, e o goleiro titular era o Rodolfo Rodrigues. E ele falava assim, Vidal, você é o melhor goleiro da Europa. E Vidal nunca jogava, então não sabia o que era aquilo. Aí depois de 6 na roda assim, professor, eu não entendo, eu sou o melhor goleiro da Europa e eu não jogo nunca. Ele disse que o outro é o melhor do mundo, então fica no banco. Abraço. Valeu, Léo. Foi o Henrique Rocha, e quem botou a pá de cal em cima foi Luiz Carlos. Luiz Carlos era muito bom, o Nino era um grande, espetacular centroavante e acabou de acabar. Ricardinho, terça-feira a gente se encontra aqui. Valeu, Léo. Jogou comigo na seleção, fomos campeões juntos, pan-americanos. De 87, lá nos Estados Unidos, com o Carlos Alberto Silva como... Valeu, irmão. Foi isso aí, né? Um abraço, até terça. Valeu, Ricardo Rocha conosco aqui no nosso... desculpa, gente, não poder passar, eu estou em cima da hora, vou entrar no ar agora na CBN. Não tem como eu mandar um abraço para todos vocês, mas muito obrigado por terem participado. Está gravado, para quem não assistiu, para quem entrou no final, está gravado no nosso Instagram, pode assistir lá. Valeu? Cheiro no coração.